Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Eu quero contar uma história para vocês, real, e quero fazer uma reflexão em cima dessa história que eu vou contar para vocês. Mas antes, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito, deixe o seu like se você achar interessante o que nós vamos contar nesse vídeo e compartilhe também para que outras pessoas tenham acesso, ok? Bom, amados, qual é a história que eu quero contar? Eu não sou contador de história, mas eu estava lembrando que há alguns anos atrás eu estava na sala da minha casa e de repente eu vi um alvoroço na rua, alguém gritando em desespero, e então eu fui ver o que estava acontecendo, afinal alguém poderia estar precisando de alguma ajuda, e me deparei com a vizinha da casa próxima e a família no portão, e ela gritando desesperada, dizendo: mataram meu filho, mataram meu filho, mataram meu filho, desesperadamente. O filho dela havia sofrido uma tentativa de assalto e então ele foi baleado, ele fugiu, né? E foi baleado. E até aí você pode achar a história normal, afinal uma mãe se desespera ao saber que o filho está morto, mas a história é inusitada pelo fato de que aquele rapaz, ele foi baleado de raspão na mão, ele voltou para casa dirigindo e ele estava ali contando os fatos, contando tudo o que aconteceu, e estava diante dela, saudável, apenas, claro, sangue, né? É óbvio, tinha sangue, mas foi um tiro de raspão na mão que não afetou em absolutamente nada. Mas ela, diante do filho, abraçada com o filho, começou a gritar desesperadamente que haviam matado o filho dela. O que eu quero dizer com essa história? É assim que às vezes nós encaramos a vida. Nós acabamos por distorcer as realidades que estão diante de nós, porque as nossas lentes, ou a nossa lente, com a qual nós enxergamos as realidades, ela está embaçada com o quê? Com os nossos sentimentos, desespero, ansiedade, medo. Tudo isso forma uma lente com a qual nós enxergamos as realidades. Então nós somos capazes de mudar as realidades, de fazer aquilo que é verdadeiro, que é real, tornar-se irreal, e também o inverso, de pegar realidades e torná-las irreais. Ampliamos às vezes os nossos problemas, aumentamos o nosso sofrimento, porque o sofrimento está mais relacionado com o que há dentro de nós, com aquilo que há do lado de fora. Cada pessoa tem a sua estrutura emocional, cada pessoa reage emocionalmente de maneira diferente, não é verdade? Tem pessoas que, diante de um problema muito grave, a pessoa se mantém tranquila, calma, não se aflige, e tem outras que às vezes o problema é tão pequeno e a pessoa se desespera. E é daí que vem, talvez, né, a expressão fazer tempestade em um copo d'água, mas cada pessoa tem a sua estrutura emocional. O grande problema é que essa estrutura que nós temos, ela nos afeta e afeta até mesmo as pessoas que estão à nossa volta. Quando eu trago para você essa história real que eu presenciei de uma mãe desesperada porque haviam matado o filho dela que estava ali em pé, saudável, abraçando ela, é para ilustrar exatamente esses comportamentos distorcidos, esses reflexos da nossa alma, que nós precisamos lidar com isso. Sabe por quê? Porque se nós não aprendermos a lidar com isso, nós acabamos acrescentando, multiplicando o nosso sofrimento. Há um relato bíblico de Maria Madalena, quando Jesus ele morre, ela vai ao terceiro dia, ou seja, o dia da ressurreição, ela vai ao sepulcro, mas ela não vai porque ela esperava Jesus ressuscitar. Ela vai porque ela queria cuidar do corpo de Jesus. E chegando lá, ela vê o túmulo, a porta do túmulo removida, e ela fica desesperada, porque ela queria o corpo do Mestre, ela queria o corpo de Jesus. Lá dentro havia 2 anjos que falavam com ela: quem você procura? E ela não reconheceu que eram anjos. Quando ela volta, quando ela se vira para fora do túmulo, ela vê Jesus diante dela, mas ela também não reconhece que era Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aflitos, desesperados, atribulados, atormentados, nós não enxergamos as soluções diante de nós. Nós não enxergamos a solução à nossa volta. Nós não conseguimos enxergar as realidades à nossa volta. Somente quando Jesus
ele a chama pelo nome, que ela então o reconhece quando ouve a sua voz. Mas olhando para Jesus, ela pensava que fosse o jardineiro, ela não enxergou que era Jesus. Nós estamos assim, nós estamos às vezes diante da solução do nosso problema, mas nós não enxergamos a solução, porque a aflição, o desespero, o pavor, o temor, a angústia nos impedem. Elas formam uma lente que embota as realidades da vida. Então ninguém consegue resolver os seus problemas, ninguém consegue ter paz, ninguém consegue viver em tranquilidade quando começa a enxergar com lentes distorcidas, quando começa a enxergar de acordo com os sentimentos que há dentro dela. Pessoas que têm a tendência de serem desesperadas, elas se desesperam por qualquer coisa diante delas. Nós precisamos, como diz lá a Bíblia, lá em Apocalipse, Jesus, ele vai dizer, aconselho que você adquira colírio para que você enxergue. Precisamos do colírio de Deus para que possamos enxergar as realidades, principalmente por uma lente chamada fé. Quando você consegue enxergar com a lente da fé, fica tudo melhor, fica tudo maravilhosamente bem. Então nós vamos ler um texto que Jesus diz, ele nos ensina sobre isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, nos versículos 22 ao 24, olha o que Jesus diz. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então Jesus está dizendo, olha, a janela da tua alma é o teu olho, é a tua visão. E de acordo com a maneira como você vê as coisas, você viverá em trevas ou viverá em luz. Você viverá em bênçãos ou você viverá uma vida atormentada. A candeia do corpo, e aí não é apenas o corpo físico, Jesus fala, a candeia da vida são os olhos. Se teus olhos forem bons, a tua vida terá luz, mas se os teus olhos forem maus, você vai viver em trevas, e quão terríveis serão tais trevas. Nós precisamos pedir a Deus que nos abençoe, de maneira que a gente possa enxergar as realidades com a lente da fé. Deus, ele diz, o meu justo viverá pela fé. Então é pela fé que devemos viver, a fim de que a gente aplaque um pouco essa ansiedade, essa angústia, esses medos que nós temos. Você compreende isso? Deus não quer que você viva aflito. Então, pela fé, com a lente da fé, a gente pode enxergar as situações de maneira diferente. Olha que interessante que ainda no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, Jesus ele diz um pouco mais. Ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus está falando, não adianta ficar ansioso, preocupado com o amanhã. Jesus não está falando, olha, viva de maneira irresponsável. Não, ele só está falando o seguinte, não fique ansioso, inquieto pelo dia de amanhã. Ele fala, basta cada dia o seu mal. Então, nós já precisamos cuidar do dia de hoje. Então, para que eu vou acrescentar um sofrimento futuro que talvez nem aconteça? Para que eu vou trazer preocupação de algo que talvez nem aconteça? Então, vivamos um dia após o outro, crendo no Deus que muda realidades. E não nós distorcermos as realidades com uma lente quebrada, a lente da ansiedade, a lente da angústia, dos medos, do desespero. Então, que Deus abençoe e que você possa enxergar a vida com a lente da fé. Amém? E aí você vai conseguir superar os problemas. Aí você vai enxergar as soluções, como Maria pôde enxergar que Jesus estava ali diante dela. Essa era a causa da sua aflição, que ela procurava o corpo de Jesus, mas Jesus estava ressuscitado. Que alegria para ela. Quando a gente coloca a lente da fé, a gente consegue ter paz, tranquilidade, calma, a gente não fica ansioso, angustiado, perde o sono. A gente começa a enxergar, olha, não é que se eu fizer isso aqui vai dar certo, olha, não é que se eu for por ali vai ser bom, olha, não havia pensado nisso. Se eu fizer dessa maneira, acredito que as coisas vão mudar. Então a gente começa a enxergar as soluções. Para de enxergar os problemas
comece a enxergar as soluções, porque Deus vai mostrar para você as soluções. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.